Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode se sentar, obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos para a palavra do Senhor. Mas estou muito feliz de estar aqui, de estar de volta, como nos antecedeu nossa pastora a falar. E nosso retorno foi algo de Deus até quando descobrimos, a gravidez. Descobrimos que o Kalel estava para chegar. Já começamos a pesquisar datas, pesquisar voos, tentar ali jogar basicamente quando ele teria 2 meses para poder virmos aqui, ficarmos aí uns 45 dias, a expectativa era essa. Só que Deus, ele é um Deus de surpresas, né? Deus, ele é um Deus de surpresas. Nós fizemos um plano e o que era 45 dias, Deus preferiu ampliar aí para algumas dezenas de meses a mais. E quando finalizou o ano passado, nós entramos em um propósito de oração em casa, e para que Deus apressasse algumas coisas, porque às vezes a gente vive e em alguns momentos, em algumas áreas das nossas vidas, nós achamos que Deus está caminhando muito devagar. A gente acha que está pronto para algumas coisas e a gente está querendo ir na frente e parece que Deus ainda está lá atrás. A gente quer puxar Deus para caminhar mais depressa, para estar adiante de nós, né? E oramos, entramos em um propósito de oração para que Deus apressasse algumas coisas em nossas vidas. E ficamos nessa oração o mês de dezembro inteiro. E quando foi em janeiro, a Vitória chegou lá. E Deus começou, na virada do ano, a mudar algumas coisas em nossos corações, só que de uma forma muito individual. Deus mudou algumas coisas no meu coração, algumas convicções que eu tinha acerca de Portugal. E mudou também a mesma coisa no coração da Teia. E isso sem nós falarmos, sem conversarmos com isso. Porque até o dia 31 de dezembro de 2025, voltar para o Brasil, na nossa concepção, era algo inimaginável. Nosso filho estava voltando. Quem em sã consciência quer sair de um país de primeiro mundo, e vir para o Brasil? Eu amo o Brasil, tá? Estou falando mal porque eu posso, porque é lugar de fala, que diz, né? Mas dentro de um contexto lógico, estávamos num momento que Deus poderia fazer coisas extraordinárias dentro do nosso campo de visão, no país onde nós estávamos, e tínhamos sonhos e projetos, e isso e aquilo. E Deus foi mudando absolutamente tudo. Deus foi mudando absolutamente tudo, trabalhando no nosso individual, trabalhando no nosso particular. E no meio de uma brincadeira que a Vitória fez acerca do nosso retorno, ela olhou para a gente e falou assim: então, vamos voltar de uma forma definitiva? Aí até respondeu: não, eu voltaria, brincando, se eu tivesse um salário, eu voltaria, se eu fosse assalariado, eu voltaria e tal. E eu vi que aquela resposta dela foi genuína e era realmente algo que também já estava no meu coração. A gente olhou meio que um para o outro ali, vimos que tínhamos a mesma intenção sem termos conversado aquilo. Aí a gente esperou a Vitória roncar e dormir. E ficamos ali conversando durante a madrugada, orando a Deus, tentando entender o porquê que essas coisas mudaram. E depois conversamos com os nossos pastores. Foi feita ali uma proposta, foi dado, não de salário, tá? Infelizmente, não tem salário, esquece, não tem salário. Mas foi feita a proposta de um convite de por que não voltar. E o nosso pastor disse: orem a Deus, vocês dois, falem com Deus, eu tenho certeza que Deus trará uma resposta de paz ao coração de vocês. E começamos ali, no meio de janeiro, outro propósito de oração. Vamos a orar a Deus, e Deus estava sempre trazendo esse sentimento de um retorno para o Brasil de uma forma fixa. Estávamos alegres. Outrora era um sentimento que não trazia alegria, e do nada começou a ser um sentimento que trazia alegria para nós. E pedimos ali para Deus confirmar, e teve uma sexta-feira que eu acordei para ir trabalhar, e Deus colocou no meu coração o nome da missionária Ieda, o nome do pastor Cleiton, e eu trabalhei basicamente a sexta-feira na parte da manhã inteira pensando nos dois e perguntando: Deus, por que o nome deles está no meu coração? Comecei a orar pela Ieda, comecei a orar pelo Cleiton, e nada
daquele fervor passar. Aí eu falei, já sei, Deus colocou no meu coração para eu poder mandar mensagem para eles, pedindo para eles orarem. E mandei a mesma mensagem que mandei para a missionária Ieda, mandei para o pastor Cleiton. Falei assim, olha, Deus colocou algo, nós temos um projeto no nosso coração, e nós queremos saber se a resposta é sim ou não. Olha que abusados, né? É sim ou não, queremos saber se é sim ou não. Não vou falar o que é, podia falar, mas não quero falar o que é. E é só para dizer se é sim ou se não. E até mastiguei, falei, quando vocês orarem, fala assim, Senhor, apresento a ti a causa que o Moisés e a Teia estão orando, já está diante de ti, se a resposta é sim ou não. Mandei a mensagem para a Ieda, isso foi acho que final de sexta-feira, ou no começo do sábado, não me lembro agora. E quando fiz os afazeres, quando eu voltei a atenção ao WhatsApp, tinha um áudio da Ieda de 6 minutos. Falei, meu Deus do céu, né? 6 minutos, cara. Podia ser 1 minuto, né? Mas tudo bem. Aí foi lá, aí ela começou, aí no áudio ela explicando, ela falou assim, mas aí já tem alguns dias que Deus colocou algo no meu coração para eu passar para você, e eu queria de Deus uma luz, se realmente era Ele falando comigo, se era para eu passar para você ou não, e você está aqui me pedindo oração, então eu estou entendendo que isso é a luz de Deus. Não é porque Deus ele faz isso, Deus ele coloca o sentimento em um de pedir oração e já dá resposta para o outro. Então antes mesmo de eu chegar na Ieda e falar para ela, pedir ajuda em oração para ela, Deus já tinha colocado a resposta no coração dela. E ela disse, olha, é tempo de vocês voltarem. É tempo de vocês voltarem, Deus tem isso para vocês, isso e isso, e foi só confirmando aquilo que já estava no nosso coração. Poucos dias depois, dentro de uma semana, pastor Cleiton também veio respondendo, dizendo a mesma coisa. Eu fui lá e confirmei, gente, o projeto era esse, o sim ou não era justamente para isso. Fui ministrar na sede do Madureira, em Portugal, pastora Daniela, né? Pastora Daniela, que já veio aqui algumas vezes ministrar, esposa do pastor nigeriano, o pastor Richmond, já esteve aqui também, ela estava lá. E quando eu terminei de ministrar, ela nos chamou e disse, olha, Deus manda eu dizer algo para vocês que parece lógico, mas Ele disse que Ele já falou por outras pessoas, que Portugal, Ele vai dar um tempo, que é tempo de vocês voltarem. E Deus foi confirmando isso dentro de uma semana, então nós começamos a preparar as coisas, estávamos no escuro, e no meio do escuro Deus trouxe uma luz para nós. Estamos aqui retornando para a honra e glória do Senhor Jesus. Não sabemos por quanto tempo será, não sabemos por quantos anos vão ser. Temos a expectativa de um X tempo, mas sabemos que Deus pode abreviar isso ou antecipar isso, porque estamos nas mãos dele, mas estamos felizes com o nosso retorno para a honra e glória do Senhor. Creio que os irmãos também estão felizes, né? Amém? E eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor por isso, porque você serve a um Deus que traz respostas, e você serve a um Deus que mesmo em meio às incertezas, Ele traz certezas. Estávamos no escuro, e quantos aqui já se sentiram ou estão se sentindo no escuro em algum momento, em alguma área da sua vida? Deixa eu ver. Quem aqui já se sentiu no escuro ou está se sentindo no escuro em alguma área da sua vida? Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Se sentir no escuro para o ser humano é normal desde antes do seu nascimento. E é engraçado porque quando se fala de fobia, quando nós falamos de medos que a humanidade em si sente, nós temos 3 medos que vão permear a maioria dos seres humanos. Hoje somos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E você tem 3 principais medos que permeiam, que estão em comum com todas as pessoas do mundo. Nós temos o primeiro maior medo da humanidade, que é o medo da morte. Digo, medo da morte. É o primeiro e o maior medo da humanidade. O segundo maior medo em comum que a humanidade tem é o medo de altura. Digo, medo da altura. E o terceiro maior medo que a humanidade tem é o medo do escuro. Diga, medo do escuro. Tem gente que não consegue dormir com todas as luzes apagadas. E é engraçado isso. Porque
todo mundo tem medo de morrer, a maioria das pessoas tem medo de morrer, isso é absolutamente normal. Tem pessoas que têm medo de altura, outros não, tem pessoas que a gente, em filas de aeroporto, pessoas que se entopem de remédio, já chega bêbado de sono, para ficar a viagem inteira dormindo, para não que está a 7.000 pés de altura, justamente por causa do medo. E o medo, ele é comum, ele gera isso. Só que o medo do escuro, ele tem um particular muito interessante, porque você nunca vai ver num telejornal, no Instagram, o escuro ou a escuridão matando alguém. Né? Com perdão da redundância, a morte ela mata, certo? Amém? Até então a morte mata. A altura também pode matar. Né? Tem pessoas que caem da escada, batem a cabeça, conseguem morrer com uma altura mínima. Então o medo da altura, ele passa a ser lógico por isso. Agora, a escuridão, ela não mata ninguém. Nós nunca vamos ver uma notícia de que a escuridão matou uma pessoa. Não tem. Mas mesmo assim, esse é o terceiro maior medo da humanidade. E com isso em mente, eu gostaria de, sentado como você está, abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Por favor. Êxodo, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 18. Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e se pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Então disse Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Diga: em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão aonde Deus estava. Em uma só voz vamos dizer: E Moisés se chegou à escuridão onde Deus estava. E é justamente esse o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. O Deus da escuridão. Hoje vamos falar e entender um pouco justamente sobre isso. O Deus da escuridão. A escuridão, o medo do escuro, é conhecido como nictofobia. Como nós já falamos aqui, é o terceiro maior tipo de medo da humanidade. E como nós vemos nesse contexto, Deus, ele também está no escuro. Deus, ele também está no escuro. E Deus, ele, como nós vamos estudar a Bíblia, analisar os textos, estudando teologia, nós vamos encontrar dentro da filosofia teísta algo que é apresentado para nós como imanência e transcendência. Um dos atributos de Deus é a imanência e transcendência que estão dentro do pacote da onipresença. Salmos, capítulo de número 139, vai falar para nós esses atributos de Deus. Salmos 139 vai dizer sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. E nós vemos que esse contexto do capítulo de número 20 é um contexto muito interessante, porque se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver uma nação inteira se preparando para experimentar a presença de Deus. Uma nação inteira se preparando para experimentar a presença de Deus. Nós vamos ver que eles jejuaram por 3 dias, porque a nação de Israel até então tinha visto a manifestação do poder, mas não tinha experimentado a manifestação da presença de Deus. Eles conheciam o Deus de Abraão, conheciam o Deus de Isaac, conheciam o Deus de Jacó. Aquela geração em específico viu o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, derrotarem todo o panteão egípcio.
Porque as 10 pragas nada mais é do que Deus destronando os 10 principais deuses do panteão egípcio. Então aquela nação, aquela geração, eles viram muitas manifestações de poder, mas nunca experimentaram a presença de Deus. E Deus olha para Moisés e diz: eu quero me apresentar para vocês, eu quero me apresentar para esse povo. Porque eles viram o mar se abrir, eles viram a coluna de fogo, eles viram a coluna de nuvem, eles viram o maná, eles viram a água sair da rocha, mas eles ainda não experimentaram quem eu sou pela minha essência. Eles ainda não experimentaram a minha presença, então se preparem, porque eu vou me manifestar nesse monte e eu quero que vocês conheçam e experimentem a minha presença. E Deus ali, como diz no versículo de número 18, preparou todo o ambiente. Tinha trovões, relâmpagos, o monte estava fumegando, tinha sonido de trombeta e todo o povo estava vendo aquilo. Vendo o quê? A manifestação da presença de Deus naquele lugar. E Deus estava se manifestando de uma forma que Ele nunca se manifestou antes. Porque Deus, Ele é assim. Deus, Ele não vai se manifestar de uma só maneira. A presença de Deus, ela não é sentida por apenas um caminho. A presença de Deus não é uma mesma receita que vai sendo seguida geração por geração, milênio por milênio. Deus, Ele se apresenta de muitas maneiras. E isso que está acontecendo no versículo de número 18 é Deus se apresentando de alguma forma, porque se Ele se apresenta na sua essência, ninguém consegue contemplá-lo. Martim Lutero tem uma frase fantástica que ele diz que os homens usam máscaras para se esconder. Deus, por sua vez, usa máscaras para se revelar ao homem. Então isso nada mais é do que Deus colocando uma máscara, mas a fim de se revelar, a fim de se relacionar com o homem. Porque Deus, Ele se manifesta assim. Lembra de 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10 ou versículo de número 11, que vai dizer da multiforme graça de Deus? A palavra ali multiforme vem do grego polilóquio. Diga polilóquio. Isso, essa palavra polilóquio que também deriva da palavra poikilos, que significa policromático, é da onde vem a palavra multicores ou a palavra policromática, ou seja, muitas cores. A manifestação da graça de Deus, ela é de muitas formas, de muitas maneiras. O nosso maior erro como cristãos é querermos minimizar a ação de Deus ou a manifestação de Deus somente com assim diz o Senhor. Eis que te digo, às vezes é um eis que te digo de mim mesmo. Mas se a gente vê alguém batendo o pé, dizendo eis que te digo, olha Deus aí. Se a gente ouvir a seguinte frase, assim diz o Senhor, antes do que vem depois dos 2 pontos, a gente já está dizendo, é Deus falando. Mas aonde fica o que o apóstolo Pedro nos ensina da multiforme graça de Deus? Aonde fica os textos que a Bíblia vai dizer, desde Joel, vai repetir em Hebreus, que Deus, Ele se manifesta de muitas maneiras, aos pais pelos filhos. Em Joel ele disse, olha, eu vou dar visões às filhas, eu vou dar sonhos aos velhos, eu vou dar profecias. Ele vai se manifestar de muitas maneiras. Mas o nosso maior erro é queremos denotar que Deus, Ele só se apresenta no eis que te digo, ou em um assim diz o Senhor. Porque nós limitamos a ação de Deus. Nós tiramos a multiforme graça de Deus e colocamos em uma única via. A via da revelação, a via da profecia, sendo que é uma das vias, é uma das maneiras que Deus se coloca para se comunicar conosco, e não apenas uma. Mas nós vemos a nação de Israel denotando isso para nós. Nós vemos a nação de Israel olhando para isso dizendo, se isso é Deus, eu não quero. Eu queria que Deus viesse de uma forma mansa. Eu queria que Deus viesse de uma forma tranquila. Quantas vezes nós pedimos para Deus, talvez essa semana você já pediu para Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, me dê visões, me dê sonhos, me dê revelações. E Deus se manifesta de um jeito que você não quer e ignora. E você está pedindo, Senhor, fala comigo, mas eu já falei com você. Naquele sonho era eu. Naquele trovão era eu, naquele terremoto era eu, naquele barulho era eu, e nós estamos ignorando a voz de Deus.
querendo que Deus venha falar conosco. Não, Deus tem que falar comigo da mesma forma que Ele fala com o presbítero Ademir, da mesma forma que Ele fala com a missionária Quitéria. É dessa forma, não, é a multiforme graça de Deus se relacionar com o homem. E toda uma geração, o versículo 19 é muito triste nesse contexto, porque olha o que diz: e disseram a Moisés, fala tu conosco, e não Deus. Nós não queremos que Deus fale conosco. Imagina você querer conhecer alguém. Lembra do seu primeiro encontro? Que talvez você reservou, não talvez o melhor restaurante, mas o melhor que dentro das condições. Você colocou a melhor roupa que você tinha. Você tomou o melhor banho da sua vida. Passou o melhor perfume. Armou todo o contexto para ter aquele momento ali de 1 hora, 2 horas de um jantar, de uma conversa, de um bate-papo. Imagina a expectativa de Deus. Eu vou preparar o monte. Imagina Deus, isso aqui já é pura imaginação, tá? Não está na Bíblia não, mas imagina Deus conversando com Gabriel. Gabriel não disse, eu sou aquele que assiste diante de Deus? Imagina Gabriel falando, Senhor, como é que o Senhor vai se manifestar? Aí Deus respondendo para Gabriel, eu vou estremecer aquele monte. Eles nunca viram terremoto, e eles vão ver o terremoto em um lugar pela primeira vez. Não vai ser todo aquele vale que eu vou estremecer só o monte, para eles saberem que sou eu. Eu vou fazer aquele monte pelos olhos dele fumegarem. Eles vão olhar e vão ver, Gabriel, aquele monte como se ele estivesse fumegando. Eu vou manifestar naquele monte no meio de trovões, no meio de relâmpagos, e eles vão saber que sou eu. Imagina Gabriel falando, nossa, eles vão se arrepiar, eles vão ficar loucos, eles vão querer subir a qualquer custo. Aí Deus, não, mas eu deixei até uma marca para eles não passarem, para eles se conterem naquela marca, mas nem na marca eles quiseram chegar. Imagina Deus preparando o contexto, Deus preparando o terreno, Deus preparando o ambiente para se encontrar com toda uma geração, e eles olharam para Moisés e disseram, nós não vamos. Deus sentado lá na mesa do restaurante, o garçom vem, quer alguma coisa? Não, estou esperando. O garçom vem, passa 1 hora, mais alguma coisa? Não, eu estou esperando. E a outra pessoa nunca chega. Imagina a decepção de Deus, de toda uma geração negar conhecer a sua presença. Mas Deus, ele é tão maduro que ele não fica irritado com isso. Por quê? Porque tem um doido que quer. Em meio de uma geração tinha um doido que fala, eles não vão, mas eu vou. Não se preocupa com o não deles, porque a minha vontade de conhecer a tua presença ainda é a mesma. E Deus, ele não fica triste porque toda uma geração negou, porque se tem alguém que quer, ele capacita essa pessoa, ele se apresenta para essa pessoa. Ele se revela de formas extraordinárias. Por quê? Porque quem se aproxima de Deus tem provisão. Quem se aproxima de Deus tem coisas totalmente diferentes. Moisés, ele se aproximou de Deus. Ele não ligou para quanto tempo ele ia ficar lá em cima. Moisés não ligou para comida, não ligou para bebida, porque ele sabia que a presença garantia tudo isso para ele. Moisés sabia que a presença garantia a ele fome, garantia a ele, melhor dizendo, a saúde, garantia a ele a provisão que o corpo dele era necessário. Moisés entendeu que tudo aquilo que ele precisava estava na presença de Deus. E ele se revela. Deus, ele se revela a Moisés de uma forma completamente diferente. Porque Moisés fez o que ninguém quis fazer. E toda vez que eu estou disposto a fazer para Deus o que ninguém quer fazer, Ele também vai estar disposto a fazer por mim o que Ele não fez por ninguém. E é assim, Ele disse, Moisés, se é só você que quer, então tá aqui, essa é a minha presença. E você vê sempre Moisés com sede, eu quero mais, porque quem experimenta a presença de Deus sempre vai querer mais e mais e mais. As pessoas lá embaixo com medo de morrer, Moisés dizendo, eu vou subir, mas se você morrer, se eu morrer, eu morro na presença. Porque é melhor morrer na presença do que morrer num lugar onde não tem a presença de Deus. É melhor morrer na presença do que morrer fora dela. E Moisés disse, eu prefiro ir para a escuridão, sabendo que Deus está lá, do que ir para um outro lugar onde a presença dele não esteja. Moisés entendeu isso. Moisés, ele entendeu.
ele sabia que era escuro, mas era o lugar onde a presença de Deus estava. Moisés poderia dizer: eu não estou vendo nada, mas eu sei que Deus está lá. Eu posso não estar entendendo nada, mas a presença de Deus está lá. Eu posso estar com medo, mas a presença de Deus está. Eu posso morrer, mas a presença de Deus está lá. E se eu te dizer alguma coisa, se Deus ele te chamou, ele garante. Lembra de Gênesis capítulo de número 12? Ele diz para Abraão: só sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou promover isso na sua vida. Eu vou ser a sua provisão. Abraão abriu mão ali de toda uma herança para lá na frente ele ouvir de Deus: eu sou o seu grandíssimo galardão. Está escuro, mas ele está com você. E eu vou te dizer, com base nesse texto, que Deus ele estava nos seus dias escuros. No dia que no pior dia da sua vida, Deus estava lá. Talvez hoje, depois que isso passou, você consiga entender isso. Mas no dia que te abandonaram, no dia da escuridão, Deus estava lá. No dia do diagnóstico do câncer, Deus estava lá. No dia que te abandonaram, Deus estava lá. No dia daquele acidente, Deus estava lá colocando a mão. No dia que, traíram você, Deus estava lá. Ele estava no seu pior dia. Porque o bom amigo, ele faz isso. O bom amigo, ele está quando nós mais precisamos. Talvez você possa dizer: Moisés, se ele estava, por que ele não disse nada? Se Deus estava no meu dia mais escuro, no dia mais tenebroso da minha vida, se Deus estava lá, por que ele não disse nada? Se ele é o bom amigo de todas as horas, por que ele não disse nada no meu dia mais escuro? Tem um homem, amigo de Jesus, um dos únicos que ele chama de amigo. Esse homem, ele fica doente. E Jesus descobre, no dia que ele fica doente, Jesus descobre que esse amigo que ele tinha estava doente, e uma doença não comum, uma doença preocupante. E a Bíblia vai dizer que, mesmo Jesus sabendo disso, ele demora 4 dias. E o que acontece? Pegam Lázaro, enfaixam Lázaro e colocam Lázaro na onde? Vamos lá, mais alto. Aonde colocam Lázaro? No sepulcro. Colocaram Lázaro no sepulcro. Fecharam o sepulcro com uma pedra. E Lázaro estava no escuro. Lázaro estava no escuro. João capítulo de número 11. E 4 dias depois que Lázaro estava no escuro, Jesus ele chega. Marta chega para Jesus e disse: no pior dia minha vida, o Senhor não estava aqui. Marta e Maria chegam para Jesus e dizem: no dia da nossa escuridão, o Senhor não estava. Jesus olha para elas e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, nada escapa do meu controle. Aonde ele está? Aonde o colocaram? Elas disseram: colocaram ele no escuro. Ele está no escuro já tem 4 dias. E Deus disse: não tem escuro que a minha voz não chegue. Ele pode estar no escuro, mas a minha voz vai chegar lá dentro. E do lado de fora, Lázaro no escuro, ele escuta Jesus dizer: Lázaro, saia para fora. No escuro que Lázaro estava, a voz de Jesus chegou lá. Porque não tem escuridão que a voz dele não chegue. Eu não sei que escuridão você está passando, e inspirado pelo Espírito Santo, eu quero profetizar na sua vida, e se você quiser receber, levante tua mão. Eu não sei que escuridão você está vivendo, mas uma coisa eu te digo: não existe uma escuridão aonde a voz de Jesus não chegue. E hoje, nesse ambiente, a voz de Jesus vai chegar na tua casa,
vai chegar na vida dos teus filhos, vai chegar no teu relacionamento. A voz de Jesus vai chegar no teu trabalho, nos teus sonhos, porque não existe escuridão aonde a voz dele não chegue. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Lázaro no escuro, e a voz de Jesus chegou lá dentro. Lá dentro. Imagina Lázaro todo enfaixado, com os olhos fechados e ainda no escuro, 2 vezes no escuro. Porque mesmo que os olhos dele não estivessem enfaixados, ele não ia conseguir ver muita coisa. Mas no escuro ele se sentiu confortado. Sabe por quê, pastor? Porque ele reconheceu aquela voz. Mesmo no escuro ele não ficou com medo. Por quê? Porque pode estar escuro, eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo nada, mas essa voz me traz segurança. Essa voz me traz paz. E é isso que quem não é espiritual, como diz o apóstolo Paulo, não consegue discernir. Porque quem está do lado de fora pode até falar, mas você está no escuro, como você consegue ter essa paz? Aí você diz, é porque no escuro eu escutei uma voz que me traz confiança. Eu escutei uma voz que me traz paz. No escuro, a voz de Deus foi ouvida. Na escuridão que Lázaro estava, a voz de Deus foi ouvida. Lembra de Daniel? Já avançado em idade, no seu capítulo de número 6, já no final, quase no final da sua vida, armaram uma cilada para ele, colocaram ele no escuro, numa cova cheia de leões. Mas lá no escuro, antes dele chegar lá, a voz de Deus chegou antes. Antes de Daniel chegar na escuridão, a voz de Deus chegou antes e disse, ninguém vai tocar, ninguém vai matar, porque quem está com ele sou eu, e a minha voz chegou primeiro. Ah, Moisés, eu estou no escuro, mas não se preocupa não, a voz de Deus chegou antes de você chegar aí. Nos seus dias de escuridão, Deus, Ele está. E dentro desse contexto do capítulo de número 20, Moisés recebe coisas no escuro. No escuro Deus está falando com Moisés, Moisés está ouvindo e Deus falou, olha, essas aqui são as tábuas dos meus mandamentos. Olha, isso aqui é autoridade para a sua vida. No escuro Moisés teve revelações novas. Olha o que uma geração perdeu. Eles não quiseram ir para o escuro, mas já que você veio, Moisés, deixa eu te mostrar o tabernáculo. Aquilo que Ezequiel vai ver daqui a mais ou menos 700 anos lá na frente, eu já vou te mostrar agora, porque você decidiu vir aonde a minha presença estava. Mesmo com medo, você veio porque você sabe que aqui tem a minha presença. Então eu vou descortinar o céu para você. Está aqui o tabernáculo, você vai descer, você vai fazer isso. No escuro ele recebeu provisão, no escuro ele recebeu discernimento, no escuro ele recebeu estratégias de Deus. Porque no escuro Moisés estava vendo tudo aquilo e dizendo, olha, eu não estou entendendo nada, eu não sei mexer com isso, eu não entendo disso. Eu sou letrado em outra área, mas nessa construção eu não sei. Essa arquitetura eu não sei, mas na escuridão, Deus deu discernimento e deu estratégia para Moisés, dizendo, você não sabe, mas eu sei quem sabe, está aqui, olha, vai falar com esse, e eles vão construir, e eles vão fazer. Então no escuro Moisés recebeu estratégias. Tem estratégias que Deus ele vai manifestar e vai entregar para nós na escuridão. É na escuridão que você vai começar a discernir algumas coisas. Parece contraditório, mas é na escuridão que Deus vai começar a abrir os seus olhos espirituais. E ele estava provando a nação de Israel. Moisés vai dizer, não façam isso, calma, não temas. Estavam vendo o escuro e já ficaram com medo. E Moisés falou para eles, não temas, é Deus querendo provar vocês. Por quê? Porque é na escuridão que eu provo a minha fé. Hebreus, capítulo de número 11, João, por favor. É na escuridão que eu provo a minha fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. A prova das coisas que não. Quer provar a sua fé? Quer ter fé? Quer ter mais fé? Deus vai te levar para a escuridão. Porque é na escuridão que você vai provar a fé que você tem nele.
É na escuridão, é nesse ambiente que você vai provar a fé que você tem em Deus. É na escuridão. Provar a fé na luz é muito fácil. Ser cristão aqui dentro é muito fácil. Adorar a Deus aqui dentro é muito fácil. Adorar a Deus com um carro novo, adorar a Deus com uma casa nova é muito fácil. Mas Deus vai proporcionar para você momentos escuros para você provar a fé que tem nele, para ver se essa fé não é só de palavras. É por isso que um dos textos mais mal interpretados do Antigo Testamento, o profeta vai dizer: eu, Deus, crio o mal. Eu crio o mal, a adversidade, para você provar a sua fé. E é justamente aí que as coisas acontecem. E Deus, ele nos traz para um ambiente que para nós é desconfortável, mas para ele não. Para nós a escuridão é desconfortável, mas para ele, Salmo 139, vamos para lá, Salmo 139, versículo de número 11, por favor, João. Salmo 139, versículo de número 11. De certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrirem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e as luzes para ti são as mesmas coisas. Luz e trevas para Deus é a mesma coisa. Então pode ser um ambiente desfavorável para mim, mas para Deus não tem diferença nenhuma. Você está na luz ou está nas trevas, para Deus não tem diferença. Isso tem que me trazer paz e me trazer segurança, porque por mais que eu esteja num ambiente de trevas, é para mim, mas para Ele, luz e trevas é a mesma coisa. E se eu tenho Ele na minha vida, se eu tenho a presença dEle comigo, mesmo que eu esteja em trevas, como diz o versículo de número 11, as trevas virão, mas no meio das trevas será como a luz do dia ao redor de mim. É isso que Deus, ele pode proporcionar. E olha a continuação, vai para o 13, João, por favor. Pois possuístes as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no escuro ou no oculto eu fui feito. O Deus do escuro, ele te formou no escuro. O Deus do escuro te formou no escuro. Então a escuridão para você e para Deus já é um ambiente já acostumado, não é um ambiente novo, não. Deus te formou no escuro. O salmista vai dizer que Deus, ele nos forma no escuro. A luz, né, deu a luz, é só 9 meses depois. Quanto tempo? 9 meses depois. E até lá o que acontece? Até lá você está no escuro. Até lá você está no escuro com Deus. Você ficou no escuro, mas Ele está te formando. É você no escuro, mas Ele estruturando o seu corpo. É você no escuro, Ele formando o seu cérebro. É você no escuro e Ele colocando o propósito em você antes de você nascer. É você no escuro, e no escuro para todo mundo. O diabo não sabe quem está vindo, mas antes que você saísse do ventre da sua mãe, já estava tudo preparado. Porque Deus fez no escuro, porque para Ele luz e trevas é a mesma coisa. Então Ele forma, Ele prepara tudo no escuro. É você no escuro e Ele soprando vida aonde nem havia luz. É você no escuro e Ele alinhando o seu destino com a eternidade dEle. É você no escuro e Ele provando que o silêncio não é ausência. No silêncio, no escuro, Ele alinhando, Ele te formando e provando para você que mesmo no escuro, mesmo no silêncio, Ele estava presente. Você ficou no escuro e Ele te ensinando que o invisível também é cuidado. Você ficou no escuro e Ele te provando que mesmo no invisível isso também é cuidado.
Ah, ninguém está vendo, Deus, o que eu estou fazendo. Eu estou cuidando de você. Ah, Deus, mas ninguém está vendo isso, mas Ele está cuidando. É no oculto, é no escuro, porque antes de você ver a luz já estava cuidando de você. E a escuridão, ela dura só um tempo, é 9 meses, tem um tempo determinado. E quando o bebê está pronto, ele vem à luz. É como Deus dizendo: agora que está tudo pronto, pode sair. Agora que já tivemos um particular, agora que eu já preparei tudo, pode ir. Ah, mas e se o diabo vier? Ah, e se o medo me querer parar? Ah, e se lá na frente Deus me chamar e eu dizer: Senhor, eu sou um menino? Ele vai dizer: antes, Jeremias, que você viesse a nascer, quando você era um líquido informe, eu já te chamei às nações e te dei por profeta, porque no escuro eu te preparei. Era no escuro que Ele deixou tudo pronto. Ele só vai trazer para a luz quando você estiver pronto. Ah, Moisés, eu estou no escuro. Não aproveita, porque se você está no escuro e Ele ainda não te trouxe, é Ele que te traz para a luz, não é você que busca a luz. É Ele que te traz para a luz. Se você está no escuro e Ele ainda não te trouxe para a luz, então aproveita, porque mesmo no escuro dá para a gente aproveitar alguma coisa. Esperar o momento certo dele te trazer para a luz, no momento certo, no momento. Jesus viveu por 33 anos e 6 meses. 33 anos e 6 meses. Na luz ele ficou quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Durante 30 anos ele estava na onde? Lá na divisa da tribo de Zebulon com a tribo de Naftali, no norte de Israel, num lugar onde ninguém conhecia, numa região chamada Cafarnaum, numa aldeia pequena, que todo mundo menosprezava, chamada Nazaré. Ele estava no escuro e Deus preparando ele. Ele no escuro e Deus usando o primo dele, João, o Batista, para preparar o caminho. João Batista estava falando acerca de alguém que Deus ainda tinha colocando no escuro. Deus estava preparando ele no escuro e João Batista já estava anunciando: ei, vai vir uma luz aí. Eu vos batizo com água, mas quem está no escuro sendo preparado vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você está no escuro. Vamos lá, Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo 4, depois da tentação, a tentação acaba no 11, então começa a partir do 12. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Porque para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, no capítulo de número 9, versículo 1 e 2. O 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Isso é a profecia. O povo que estava sentado em... Eles viram uma grande luz. E os que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Quando eles menos esperavam, é Deus falando para Jesus: agora pode ir. João está preso, é agora que você vai começar. A prisão de João é um sinal para você vir para a luz. Agora você está pronto. É no momento certo que Ele vai te trazer para a luz. Ah, mas eu estou num lugar pequeno, onde ninguém me conhece, aonde eu não sou importante, aonde aquilo que eu faço é absolutamente comum, mas é na região da escuridão que Ele está preparando você. É no escuro que Ele está te formando, é no escuro que Ele está te aperfeiçoando. Eu quero profetizar na sua vida: é no escuro que Ele está te melhorando. Ah, Moisés, eu quero ir para a luz. Espera. Jesus esperou 30 anos para trazer luz para a região onde ele morava. Calma, que no momento certo Ele vai te trazer para a luz. E se o tempo de luz ainda não chegou, já estamos caminhando para o final. Se o tempo de luz ainda não chegou, aprenda a investir no escuro.
Ah, Moisés, eu estou no escuro, o que eu faço? Eu fico esperando Deus fazer alguma coisa? Não tem coisas para você fazer no escuro. Porque o escuro não é um lugar onde você só vai esperar Deus fazer tudo por você, não. O escuro também é um lugar onde eu também posso fazer algumas coisas. Como assim? Deus nos ensina isso. Deus vai nos ensinar que nós podemos investir no escuro. Mesmo no escuro, Deus nos ensina que nós podemos investir em alguma coisa. Como é que alguém pode investir no escuro? Gênesis capítulo de número 1. Vamos ler? Gênesis capítulo, você já sabe de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no escuro Deus investiu e Ele disse: haja luz. Deus investiu no escuro. Havia trevas, havia escuridão. E Deus ensina para mim e para você que mesmo na escuridão eu posso investir em alguma coisa. Mesmo na escuridão você pode investir em alguma coisa. Mesmo na escuridão você pode melhorar algo. Você pode investir na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, nos seus estudos, no seu futuro. Você pode investir. Porque a escuridão não é um lugar ou um ambiente onde só Deus faz por mim, não. É um momento onde Deus me dá liberdade para eu também fazer algo por mim. Porque eu estou no escuro, e se eu estou no escuro e estou com a presença dEle, significa que eu ainda posso trazer luz para muitos ambientes. Mesmo do escuro você pode trazer luz para muitos ambientes. Se coloque de pé. Tem trevas. Gênesis capítulo de número 1 é um ambiente de trevas. É um ambiente de escuridão. E Deus investiu nesse ambiente. Deus, Ele trouxe luz para aquele ambiente. E eu quero fazer algo aqui. Eu sei que estamos em poucas pessoas aqui na frente, mas eu gostaria que os pastores viessem aqui na frente. Enquanto o ministério de louvor se prepara aqui, eu gostaria que os pastores e as missionárias, por favor, se colocassem aqui na frente, de frente para a igreja. Porque hoje você não vai sair daqui, porque por mais que você esteja vivendo um ambiente escuro, não sei se dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, na sua vida profissional, se talvez o escuro é o seu futuro que você não sabe o que vai ser, mas hoje você vai profetizar luz sobre essa escuridão. Você vai, os ministros aqui na frente vão declarar luz, vão dizer: haja luz na tua casa, vão dizer: haja luz sobre a tua família, vão dizer: haja luz sobre o teu negócio, vão dizer: haja luz sobre a vida dos teus filhos, vão dizer: haja luz sobre a vida da tua família, sobre a tua casa. Porque mesmo que você esteja num ambiente escuro, você vai sair daqui hoje profetizando luz sobre a tua casa. Isso não é determinismo, não. Isso é uma manifestação e uma inspiração do Espírito Santo. Então você vai vir, as diaconisas vão orientar. Não sei se vai começar por aqui ou por lá, mas você vai passar por aqui rápido. Vai ser uma oração de 1 minuto e meio, onde eles vão profetizar luz. Se for mais, se o Espírito Santo quiser usar, amém. Mas vai ser algo rápido para você sair daqui hoje debaixo de uma palavra. Que mesmo na escuridão eu não tenho que ter medo, porque na escuridão Deus tem uma profecia para mim. Na escuridão Deus tem algo novo para a minha vida. Então os ministros vão profetizar luz na tua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios. Então vamos lá, pode começar. Vai começar da direita, da esquerda? Daqui da esquerda, então vai começar por aqui, ó. Enquanto tua vez não chega, já vai apresentando para Deus o seu ambiente escuro. Já vai apresentando para Deus aonde está escuro, aonde você precisa de luz. Vamos adorar ao Senhor.